Olá, e aí, como que você está? Eu sou Juliana Gonçalves, psicóloga e analista corporal. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal Conexão Mente-Corpo. Hoje eu quero falar com você nesse vídeo sobre a opinião alheia. Mas antes quero pedir para que você já se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui, ok? Todos nós nos preocupamos, em maior ou em menor grau, com a opinião alheia. Mas aqui nesse vídeo eu quero propor para que você reflita comigo sobre o quanto a opinião alheia interfere naquilo que você faz ou naquilo que você não quer mais fazer. Ou seja, o quanto a opinião alheia impede você de realizar ações ou o quanto impede de que você deixe de realizar determinadas ações. Ou seja, o quanto tem situações que não fazem mais sentido para você, mas você as mantém por conta da opinião alheia, por conta do que os outros vão achar. E aqui um ponto importante é a gente começar a pensar que cada um de nós tem o seu próprio óculos. Cada um de nós vê a vida com o próprio óculos. O que significa isso? As minhas experiências não são as suas e as suas não são as minhas, certo? Então, quando a gente começa a querer que o outro enxergue a vida, enxergue as relações com os nossos óculos, isso está sendo equivocado. Por quê? Porque não tem como. As minhas experiências, como eu disse, são minhas. Você tem que começar a pensar o quanto você dá muita credibilidade para a opinião alheia. Por quê? Porque o óculos daquela pessoa não é o seu. Então, as experiências que aquela pessoa teve ou tem não são as suas. Você até escutar a opinião do outro é um ponto, mas você tem que começar a aprender a filtrar e não deixar e não partir do pressuposto que aquela opinião é melhor que a sua, então que aquela pessoa está certa. Por quê? Porque ela vai partir do pressuposto da experiência dela. Então é como que assim, aquilo que aconteceu comigo pode acontecer com você. Ok, pode, mas você não é ela. Então a gente tem que começar a entender e a filtrar a opinião dos outros para não achar que o outro é sempre o certo e eu sou o errado. E aqui a gente faz um link com o vídeo anterior, onde eu falei sobre o autoconceito. Por quê? Porque se você já tiver uma opinião ruim sobre si, sobre a sua capacidade, para você acabar olhando o outro como sempre o correto, o certo, e que a opinião do outro é melhor do que a sua, é muito mais fácil. Então, para você acabar desistindo, porque você enxerga o outro como melhor que você, mais capaz que você. Entenda uma coisa, a opinião do outro é só a opinião do outro, e ele tem direito a ter a que ele quiser. Até mesmo porque, como eu disse, o óculos dele, as experiências dele, a forma de entendimento dessas experiências são dele. Então, querendo ou não, quando a gente se envolve na vida de alguém, ou melhor, se mete na vida de alguém, a gente está colocando as nossas experiências ali. E a questão é, você já partir do pressuposto de que o seu óculos está certo, inevitavelmente você já vai olhar para o outro como ele está usando o óculos errado. Só que aí que tá, mais uma vez, as experiências de cada um são individuais. Então, não se deixe contaminar pela opinião do outro, principalmente se essa opinião vier de pessoas que são importantes para você. Porque você vai partir do pressuposto de que elas são importantes para você, então ela está dando essa opinião porque elas se importam com você. E ok, isso pode ser verdade, mas não significa que a opinião está certa. Por quê? Porque ela está partindo da história dela, das experiências dela, daquilo que foi bom e ruim para ela. E você não é ela. Então, aprenda, faça o exercício de filtrar o que você escuta, de pensar sobre o que você escuta, antes de você simplesmente bater o martelo e falar para a pessoa, você está certa e eu estou errada. Porque muitas vezes você pode estar deixando de fazer coisas boas para si ou deixando de se livrar coisas que já não são tão boas para você assim. E assim, também faça o exercício se você não é a pessoa que fica dando opinião na vida dos outros. Entende? Porque aqui eu tô falando para você olhar de fora, mas quem sabe é você que é essa pessoa que acha o seu óculos correto e fica interferindo, se envolvendo na vida dos outros, querendo que elas usem o óculos que você possui. Então também pense nisso, porque se ninguém pediu sua opinião, ela não tem que ser dada. Por mais que você possa achar que o outro está fazendo errado, que o outro vai se ferrar, que isso, que aquilo.
Você não tem o direito de se meter na vida do outro, principalmente se esse outro é um outro adulto. Então também faça esse exercício. Se você não é aquele ou aquela que tem esse comportamento de ficar querendo impor ou colocar sobre o outro a sua opinião, porque você já parte do pressuposto que a sua opinião e o seu jeito de fazer as coisas, de lidar com as situações é o que está correto. Porque o seu óculos é a partir das suas experiências, ok? Então assim, se você chegou até aqui, né, já deixa o seu like e também deixa aqui nos comentários como foi para você ouvir isso, né? Porque eu sei que é desconfortável, mas a questão também não é só pensar o quanto o outro faz isso com a gente, mas também começar a refletir se eu não faço isso com o outro, tá ok? Então deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber a sua opinião sobre isso, tá bom? Então ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo, ok? Até mais!